E Yahvé vai dizer, mas eu não aceito essa história de Deus bom, não. Eu vou continuar sendo soberano. Vai estar escrito lá assim, literalmente. Eu crio Ra, desgraça, não é o mal com L. A noção de bem e mal que a teologia importou da Grécia, ontologia, não existe na cultura do Antigo Testamento. Obrigado, Daniel Gontijo, boa noite. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Um abraço e boa noite a todos os espectadores, particularmente o pessoal da tenda que estiver aqui. Acho que muita gente de lá vai assistir aqui, já que eu não farei a live lá no canal hoje, porque estou aqui. Mas também boa noite a todos aqueles que, sem nunca terem passado lá na tenda do Necromante, estão aqui para prestigiar o canal do Daniel e ouvir um pouco sobre ciências da religião / teologia. Isso aí, professor. Vamos começar pelo básico, então. Eu acho que todo mundo aqui, minimamente informado do cristianismo, tem alguma noção básica do que é o inferno, do que é o diabo, mas eu acho que vale a pena você comentar assim, só fazer de uma forma mais genérica, uma descrição dessas crenças para a gente. Mais no sentido popular primeiro, para depois a gente ir para os estudos mais acadêmicos sobre o tema. O que é isso aí? Inferno, demônio? É a mesma coisa que Satanás, inclusive? Demônio, Lúcifer? Ou tem alguma diferença aí? Tá, então vamos dar uma olhadinha na forma como a população, na média, de modo geral, concebe essas duas categorias. O inferno é um dos dois destinos reservados às pessoas de modo geral. O cristão que expôs a essa tese, a crença no inferno, ele não é comedido em aplicar isso para os seus. Então, para o cristão, ele acredita em inferno e o inferno é para todo mundo, é tanto para cristão quanto para não cristão, e dentro do conjunto dos não cristãos, os religiosos de modo geral. Então, sendo cristão, vai para o céu, se não for cristão, vai para o inferno. Eu estou simplificando bastante a questão. Então, é preciso ter Jesus, ter Deus, eventualmente Maria, para que você se livre do inferno. O inferno, então, é um destino líquido e certo na crença popular. Paralelamente a isso, o diabo é o regente do inferno, digamos assim. Ele tem uma dupla função. Hoje, ele está tentando tirar as pessoas, e eu acho que vale inclusive a pena usar essa expressão complicada no Brasil de hoje, mas as pessoas de bem do santo caminho e levá-las à perdição para o inferno. Então, ele hoje é alguém trabalhando para aumentar a população do seu reino, que, segundo a crença, já está lotado, porque a maior parte das pessoas olha para as outras e acha que vai para o inferno. Nos destinos cristãos brasileiros atuais, 30% está no céu e 70% está no inferno. Quando terminar a fase de preparação do destino para o céu, quem é para o céu, e para o inferno, quem é para o inferno, aí o diabo deixa de ser o preparador do inferno e passa a ser o governador. Então, ele está lá esperando com uma turma de demônios. Na crença popular, são muitos, muitos e muitos, por força do Novo Testamento. Né? Há uma expressão comum no Novo Testamento, legião. Então, isso inflaciona a crença e são milhões de demônios empregados de Satanás, que seria, então, o chefe dos diabos, dos demônios, cuja função vai ser torturar as pessoas. Então, não é apenas que a pessoa vai deixar de ir para o céu, o que na ótica da crença cristã já seria uma tragédia. Não, ele, além de deixar de ir para o céu, ele vai para o inferno e vai ser torturado lá no inferno até o final dos tempos. Isso é a crença popular, porque se a gente for para os manuais de teologia, há teóricos que defendem a salvação universal. Então, para alguns teólogos, muito poucos, mas para alguns teólogos, não tem inferno. É um pensamento judaico e que ficou no tempo. No final, Deus vai salvar a todos, de Gandhi a Hitler. Mas isso é um pensamento teológico acadêmico de um grupo de pesquisadores pequenos, conservadores. Na concepção popular mesmo, o inferno é tão certo quanto o Maracanã.
Quanto Maracanã, ótimo. Inclusive, eu já entrevistei aqui o pastor Berloffa, que tem uma visão um pouco mais inclusiva sobre o assunto, que diz que não tem nada disso, assim, o ateu vai para o céu, não vai ter esse negócio de inferno, foi uma criação humana, uma extrapolação ali dos textos bíblicos. Eu acho interessante, né, que dependendo do ramo do cristianismo, até mesmo entre os protestantes, a gente encontra uns discursos um pouco menos, qual que é a palavra, hein? Atormentadores, do ponto de vista dessa tormenta eterna, desse ranger de dentes aí infindável. Eu acho isso muito interessante. Inclusive, ele deve voltar no canal em breve para a gente conversar sobre outras coisas. Oswaldo, vamos falar um pouquinho então de, por um prisma mais acadêmico, voltando lá atrás, quando começou a se desenvolver essa ideia de que existe um inferno, de que existe um diabo, esse regente desse lugar, então, que vai torturar todo mundo até o fim dos tempos. Isso começa com os judeus, de antes dos judeus até. Vamos falar um pouquinho, então, de história. Bem, a gente tem que fazer a principal distinção teológica para compreender a discussão do inferno, a mudança da plataforma religiosa sofrida pelo zoroastrismo. Porque o zoroastrismo modificou, provavelmente para sempre, a matriz religiosa. Até onde eu posso controlar é a primeira matriz religiosa a fazer isso. Isso o quê? Até Zoroastro, e depois de Zoroastro, aí você terá as duas formas, mas antes de Zoroastro só tinha uma, religião não está atrelada à moral. Não há relação entre moral e religião. A gente poderia até extrapolar, o Daniel, não há relação entre ética e religião. São duas esferas separadas. A religião é a esfera da magia, da fertilidade, da cura, da bênção, do comércio entre os homens e os seres divinos. Isso em qualquer cultura. Algumas operando isso de um jeito, outras operando de outro jeito. Nessa época, grosso modo, a cosmologia generalizada é de 3 andares: o mundo dos deuses, o mundo médio dos homens e o mundo inferior, daí a palavra inferno, que significa embaixo, Olha só. para onde vai todo mundo. Porque, como Hum. religião não é moral, como a teologia não está ou controlando ou controlada por moral, não há uma distinção moral dos destinos. As pessoas que são de um time morrem, vão para o mundo dos mortos, e a pessoa do outro time vai para o mundo dos mortos. Se a pessoa era boa, vai para o mundo dos mortos. Se era má, vai para o mundo dos mortos. Não tem nenhuma seleção em função de como a pessoa viveu. Assim, Isso, na antiguidade, quanto tempo, assim, entre os zoroastristas, talvez é assim o termo, não sei, isso é quanto tempo, assim, mais ou menos? desde o início da crença em vida após a morte até Zoroastro. Quer dizer, se a religião tiver 100 mil anos, é uma discussão muito delicada, a idade da religião. A idade mínima, 40 mil, por conta das pinturas nas cavernas, né? Lausanne, Lausanne, esqueci o nome da caverna, Lascaux, e outras, Altamira. Então, ali é indiscutível, ali com certeza já tem religião. Mas há antropólogos, paleontólogos e arqueólogos que acham que é tarde demais, ela já deve ter surgido antes. Ali é só o renascimento, digamos assim. Então, eu vou arredondar, 100 mil, e não estou aqui dando uma data para prova de ENAD. Tá De bom. 100 mil, de 100 mil a 2000 antes de Cristo, o destino comum de todos os mortos. Por que, o Gontijo? Abra um parêntese. Porque quando as pessoas sonham, elas vão ver os seus familiares, os seus vizinhos e os seus inimigos no mesmo sonho. Então, estão todos no mesmo lugar. Olha só. Os sonhos são um dos elementos mais importantes no desenvolvimento da crença na vida após a morte.
E como não há uma crença nos destinos separados, então não tem como os sonhos refletirem isso. Depois que se criar a separação dos destinos, quando as pessoas passarem a crer nisso, isso vai influenciar o sonho, a pessoa pode sonhar com o inferno. Mas antes de você ter essas ideias, você não vai sonhar com elas, porque elas não estão no consciente, no inconsciente, na cultura. Então, isso imperou 99% da história da religião, até que não se sabe exatamente se no século 8 a.C. ou no século 5 a.C., essa datação está em disputa, a religião zoroastriana, mas, na verdade, a emergência do Império Persa, porque a religião já estava lá. Então, ela não é o elemento fundamental. O elemento fundamental foi esta religião ser a religião do Império Persa, porque o Império Persa é o primeiro império, na noção de império que a gente tem, de agregar ao território do imperador os países conquistados. Os impérios anteriores, não. O Egito, por exemplo, ele não incorporava o Egito, Canaã. Ele entrava em Canaã, pegava o que queria e voltava para casa. Canaã continuava sendo território estranho, meu quintal para eu fazer o que eu quiser. Mas não incorporava. Ciro é o primeiro a dizer, mas é muita estupidez isso, vamos incorporar. Então, quando ele incorpora, o zoroastrismo entra automaticamente nos territórios, com uma vantagem. Por isso explica que só tem acontecido em Judá. Não era obrigatório. A Pérsia não obrigou os povos conquistados a adotar a sua religião persa. Então, quando o Egito foi conquistado, a Grécia não chegou a ser conquistada, a Israel sim, a Síria foi conquistada, eles mantiveram a teologia deles, mas, por alguma razão, que é a questão de $1 milhão, o Templo de Jerusalém aceitou a parcela. E a questão fundamental é a religião persa inventou o destino moral das pessoas. Inventou uma série de elementos que vão marcar a religião judaica e a religião cristã. Eu vou fazer uma declaração, não é uma declaração de efeito, não é uma declaração apenas para gerar discussão, é uma declaração consciente do que está sendo dito. O judaísmo é zoroastrianismo e o cristianismo é zoroastrianismo. O judaísmo fariseu, e é o que sobreviveu, porque o Templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos, e o judaísmo que sobreviveu é o judaísmo das sinagogas. É 80% zoroastrianismo, 20% é coisa interna, 80% é zoroastro. Que noções de zoroastrismo tem, assim, que você pode mencionar de exemplo no judaísmo, no cristianismo, que foram incorporados, então, herdados aí? A principal para os fariseus, ressurreição, juízo final, o lago de fogo onde o Deus mau e os seus homens seguidores maus serão lançados no final dos tempos, a briga eterna entre o Deus bom e o Deus mau, que vai se repetir no Novo Testamento, não na forma do Deus mau, porque o diabo ocupa o lugar do Deus mau, mas não é um Deus. Mas é toda a matriz. Tem um outro elemento que esse está em disputa, mas algumas pessoas, e não poucas, defendem que também a noção de Messias é uma noção de Zoroastro. Aqui eu não vou seguir com tanta ênfase, porque, na verdade, os teólogos adotam uma visão messiânica que é fruto do Novo Testamento. O Messias que Jesus foi não é o Messias que a igreja depois prega. É o Messias de expulsar Roma do seu território. É outra categoria. E eu acho que ela não tem nada a ver com o Império Persa. Mas, para abafar o Jesus revolucionário, se desenvolveu uma outra perspectiva de Messias. E quando o pessoal da teologia fala de Messias, está falando muito mais disso. Aí isso tem relação com o Império Persa, porque o Império não vai fazer uma perspectiva revolucionária de um Messias, né? A religião de Zoroastro é a religião imperial, ela não vai ser revolucionária. Seria um tiro no pé, né? Exato. Então, ela está atrelada àquela matriz
de escatologia, porque a escatologia é de Zoroastro. Por que que eles inventaram a escatologia? Porque quando eles inventaram que a religião e a moral estão atreladas, o Deus bom cuida dos bons, por isso lhes acontecem coisas boas. E o Deus mau cuida dos maus, por isso acontecem coisas boas para os maus. Mas quando o Deus mau consegue afetar os homens bons, eles sofrem. Então, o sofrimento passa a ser explicado não mais como a causa da ação de um Deus que é soberano, como era Zeus, como era Yahvé, como era Ra. Eles não eram bons, eles eram soberanos, faziam tanto bem quanto mal. A base teológica da sociedade não estava trincada. Você não precisava fazer a pergunta até quando. Ué, enquanto Deus estiver lá, você corre o risco de sofrer. Mas quando você cria uma narrativa artificial, porque ela é artificial, de que os bons estão com Deus bom e os maus estão com Deus mau, a primeira pergunta que vem à tona é, então por que eu sofro se Deus é bom? Porque se Deus é soberano, está explicado. Ora ele me beija, ora ele me soca, está explicado. Mas se ele é bom, por que eu sofro? Aí Zoroastro tem que explicar a batalha dualista entre o bem e o mal, e sobra para o pessoal bom. Aí o pessoal começa, mas que vantagem então tem ser bom se você é bom e sofre? Aí começa assim, não, você sofre agora, mas essa briga uma hora vai terminar. Aí eles são obrigados a pôr um final da história. Antes, as religiões não tinham fim da história, é o eterno retorno, porque não tem o que terminar, não tem contradição. Você não gosta? Lamento, mas entende? O pessoal às vezes fala assim, não, mas se Deus é mau, não faz sentido. Claro que faz sentido, a vida é má. Um Deus mau, bom, mal, faz sentido. O que não faz sentido é um Deus bom, porque você olha para a realidade e não casa. Então, o que Zoroastro inventou? E depois a tradição zoroastriana. Essa situação está com os dias contados, porque vai chegar um dia, o tal do milênio, né, que a igreja usa hoje, o Novo Testamento incorporou, o judaísmo incorporou, em que vai ter uma batalha final entre o Deus bom e o Deus mau, e o Deus bom vai ganhar. Bem, se já está pré-determinado, porque ele não ganha hoje, né? É a contradição do Curioso, zoroastrianismo. né? Uhum. É, exato. E aí, aquelas pessoas que aderiram ao Deus bom, foram fiéis, não se venderam, tiveram um comportamento à altura de Ahura Mazda, etc., etc., ou seja, moral já entrou no circuito, vão receber o galardão. E o restante vai para o Lago de Fogo. O Lago de Fogo que é mencionado no Apocalipse, de Apocalipse de Zoroastro, literalmente. E lá eles vão ser castigados, condenados para sempre. Nós aplicamos a ideia de eternidade já com o conceito filosófico de infinito. Esse conceito não está necessariamente presente na cabeça primitiva. O que eles estão dizendo é para sempre, né? Mas o para sempre deles vale também para Jerusalém, né? Jerusalém estará aí para sempre. A gente não pode olhar para aquelas categorias com as nossas categorias filosóficas. Agora, quando o cristianismo se apropriar disso, vai tratar como infinito, né? Pois bem, essa matriz não vai ser totalmente incorporada pelo Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém aceita a ideia de que Deus é bom. Num primeiro momento, não, Daniel. As pessoas podem ler a Bíblia, Isaías 45, um texto que menciona o imperador Ciro, e Ciro é assumido em Isaías 45 como o responsável pela restauração de Jerusalém. Então, ele é apresentado como um Messias. O que é interessante, a Bíblia não usa o nome de Jesus, nem chama ele de Messias, no Novo Testamento. Mas a Bíblia chama Ciro de Messias. Quer dizer, Ciro é que tinha que ser o Messias, né? Porque Caraca. está lá. Eis que eu trago Uhum. Ciro pela minha mão direita, o meu Messias, para derrubar os reis, etc. Então, Messias Ciro, significa ungido, não é? ungido. Porque é Uhum. o termo real da cerimônia real, né? Para você, no Uhum. momento da coroação, você recebe a unção do azeite, né? Então, aí, o rito pelo significado do rito, né? Ele é ungido, ou seja, ele passou pela coroação. Então, Ciro é apresentado como rei Messias. É impressionante, o texto é impressionante. Mas o pessoal finge que não está vendo. Mas como Ciro exigia capitulação política dos povos conquistados, mas ele operava o controle popular
controlando a religião popular, ele permitia a religião local. Então, se você continuar lendo Isaías 45, Yahvé vai dizer, mas eu não aceito essa história de Deus bom, não. Eu vou continuar sendo soberano. Vai estar escrito lá, assim, literalmente. Eu crio Ra, desgraça, não é o mal com L. A noção de bem e mal que a teologia importou da Grécia, ontologia, não existe na cultura do Antigo Testamento. Então, Yahvé não está dizendo que cria o mal no sentido platônico, que isso não existe. Ele cria as coisas que acontecem, as desgraças. Ra, em hebraico, é desgraça, acontecimento ruim. E aí a gente transformou ontologicamente, e aí já era. Né? A gente aplicou ontologia na árvore do conhecimento do bem e mal, botou bem e mal com L. É completamente errada a Nos tradução. originais, então, não era esse o significado. No texto hebraico hoje não está escrito isso. Está escrito a árvore do conhecimento do Tov, que é o que é bom, não bem, bom. Certo. Pode ser utilizado como bens, os meus bens, os meus pertences, mas não bem no sentido moral. E Certo. Ra não é mal com L. Ra é a mesma palavra que Yahvé diz que cria aí em Isaías 45. É desgraça. A melhor forma de você compreender o que é Tov e Ra é o livro de Jó. Tudo o que acontece com Jó é Ra. Aí ele vai dizer, a mulher dele manda ele amaldiçoar, aí ele diz, mas eu vou receber o Tov de Deus e não vou receber o Ra? Quer dizer, é aquela noção do Deus soberano. Então, o Templo de Jerusalém recusou a teologia de que o Deus era bom. Então, ele manteve a soberania. Mas, quando você começa a ler os textos pós-exílicos, você percebe que logo eles abandonaram. Então, parece que, num primeiro momento, eles recusaram. Então, por isso não tem diabo no Antigo Testamento. Você não vai encontrar diabo no Antigo Testamento. Mas tem alguma menção que as pessoas interpretam como se fosse o diabo, não? Eu vou tratar disso. Vai chegar lá. Tá. Vou chegar aqui. E, em algum momento, mas foi muito cedo, esse enfrentamento entre a proposta de Deus ser bom e o judaísmo recusar, não, Deus não é bom. Ele faz o que é bom, mas também faz a desgraça, ele é soberano. Isso ocorre no final do século VI, entre 540 e 515. Essas datas são corretas, não estou especulando. Entre 540 e 515. Mas logo no século V, quando os sacerdotes assumem o poder definitivamente, Yahvé, na prática, vai se tornar um deus ao modelo de Zoroastro, um deus bom. E essa, inclusive, é a questão do livro de Jó. O livro de Jó foi escrito por um judeu que, ouvindo os sacerdotes dizerem que Deus era bom, disse, vocês não podem fazer isso, porque se vocês fizerem isso, além da vida ser uma desgraça como ela é, a gente vai ter que somar ao nosso sofrimento o fato da gente agora ter que dizer que a culpa do nosso sofrimento é nossa. Porque até ontem nós sofríamos, mas a culpa é de Deus, porque Ele é soberano. Então, não se acrescentava à minha vida nenhum sofrimento psicológico de culpa, de autoflagelação, porque eu sabia que eu estava sofrendo, porque tem dias que Deus quer prejudicar, amaldiçoar, ferrar com o primeiro que ele encontra. Então, eu vou sofrer, mas não vou me castigar. Agora, se a gente disser que Deus é bom, as pessoas continuarão sofrendo. E quando elas sofrerem, qual a única explicação que a gente vai dar para elas? Dos amigos de Jó. Você é pecador, você é pecador, você é pecador. Você Por fez errado, né? Aí entra a moralidade, né? Essa noção do certo e errado e tudo. Exato. Por isso que o papel de Jó, que é uma literatura ficcional, aquilo ali nunca aconteceu. Por isso que o narrador faz Jó protestar a inocência. Eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente. Porque o que está em disputa é a teologia tradicional do judaísmo e a teologia nova que o Templo de Jerusalém importa de Zoroastro, que vai redundar no Novo Testamento, Deus sendo chamado de amor. Deus sendo chamado de amor é a pior coisa possível para quem acredita nele, porque a vida é o que é, independentemente das crenças, então todo mundo sofre. Quando você sofrer, qual é a explicação possível? A culpa é sua.
Mas tem uma outra alternativa. Qual? O diabo. Ah. Então, o judaísmo vai perceber que, ok, a gente não vai ter um Deus mau, não vamos abrir mão da monolatria, mas nós precisamos de um culpado. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!